Bem-vindo de volta. Em um quarto abandonado, Trinity está sentada em um computador dizendo a alguém que encontrou o escolhido, porém ela descobre que sua ligação está sendo rastreada e desliga. De repente, um grupo de policiais invade o local e tenta prendê-la, enquanto do lado de fora um grupo misterioso de agentes chega, liderado por Smith. Eles repreendem o tenente por não ter esperado por eles e também entram. No quarto, Trinity começa a lutar contra os policiais, exibindo golpes como um salto especial e caminhando pelas paredes. Uma ligação alerta de que os agentes estão vindo, então ela começa a fugir, chegando ao telhado enquanto agentes e mais policiais a perseguem. Ao desviar de alguns tiros, Trinity dá um grande salto para alcançar outro prédio, e os agentes fazem o mesmo, deixando os policiais chocados. Em seguida, ela pula novamente e atravessa uma janela, rolando escada abaixo e se preparando para atirar. Quando ninguém a segue, Trinity corre para fora e ouve um telefone público tocando. Smith aparece dirigindo um caminhão em alta velocidade, mas Trinity alcança o telefone a tempo e desaparece antes que o caminhão colida com a cabine. Smith conversa com outros agentes e conclui que pelo menos encontraram um informante, cujo nome é Nell. Enquanto isso, um homem conhecido pelo nome de Hacker Nell acorda com mensagens piscando na tela de seu computador. Elas dizem que a Matrix o possui e pedem para ele seguir o coelho branco antes de terminarem com as palavras toque, toque. De repente, alguém bate à sua porta. É um grupo de clientes querendo comprar software ilegal. Nell faz a venda enquanto percebe que as mensagens desapareceram da tela. Os clientes o convidam para um clube, e a princípio, ele quer recusar, mas aceita ao notar que uma das pessoas tem uma tatuagem de um coelho branco. Mais tarde, no clube, Trinity se aproxima de Nell e confirma que foi ela quem enviou as mensagens. Ela também diz que sabe tudo sobre ele, como o fato de que ele está procurando pela Matrix, e o alerta de que ele está em perigo. De repente, Nell acorda em sua cama e percebe que está atrasado para o trabalho. No escritório, um carteiro entrega um telefone a Nell, que toca imediatamente. Um homem chamado Morpheus diz a Nell que os agentes estão atrás dele, ao mesmo tempo em que Smith e seus homens aparecem. Nell começa a se esconder, seguindo as instruções de Morpheus, que parecem assustadoramente precisas, como se ele pudesse ver tudo. Eventualmente, Nell entra em outro escritório e sobe pela janela para alcançar um andaime, mas acidentalmente deixa o telefone cair. No entanto, ele fica com muito medo e acaba sendo preso pelos agentes, algo que Trinity presencia de perto. Na sala de interrogatório, Smith diz a Nell que as autoridades sabem sobre seu hobby de hacker ilegal, mas oferece limpar seu histórico e lhe dar um novo começo se ele entregar Morpheus, a quem chamam de terrorista. Nell responde mostrando o dedo do meio e exigindo seus direitos, então Smith o silencia magicamente, selando sua boca. Enquanto Nell entra em pânico, os agentes o empurram para a mesa e Smith insere um estranho inseto metálico em seu corpo através do umbigo. Então, Nell acorda novamente em casa quando o telefone toca. É Morpheus, que explica que Nell é o escolhido que ele tem procurado por toda a vida e o convida para um encontro. Minutos depois, Trinity e seus amigos pegam Nell sob uma ponte. Uma arma é imediatamente apontada para ele por razões de segurança, e Nell considera ir embora, mas decide ficar para obter respostas. Trinity pega uma máquina e a conecta ao estômago de Nell para remover à força o inseto mecânico, que ela joga pela janela. Em seguida, eles vão a um prédio abandonado onde Nell finalmente encontra Morpheus, que diz entender que Nell sempre sentiu que havia algo errado com o mundo. Ele explica que a Matrix está ao redor deles e que os humanos são seus escravos. Então, Morpheus apresenta duas pílulas. Se Nell tomar a azul, ele acordará em casa e esquecerá tudo. Se escolher a vermelha, Morpheus permitirá que ele veja a verdade. Nell escolhe a pílula vermelha e é levado para outro cômodo, onde a equipe de Morpheus tem um computador pronto. Quando Nell é conectado às máquinas, ele percebe que um espelho começa a se liquefazer. Ele toca nele, e a substância prateada começa a cobrir seu corpo, fazendo-o entrar em pânico. A equipe ativa o software, e de repente, o mundo desaparece. Nell então acorda flutuando em um tanque de líquido vermelho, sem cabelos e com plugs conectados ao seu corpo. Ele se solta e remove o plug da boca antes de notar milhões de outros tanques ao seu redor, também contendo humanos. Nesse momento, um drone aparece e o agarra para inserir algo em seu pescoço. Em seguida, todos os plugs são desconectados e o líquido do tanque é drenado, jogando Nell pelos canos até que ele caia em um poço de água. Uma nave espacial estende uma garra e o resgata. Morpheus dá as boas-vindas a Nell ao mundo real, e ele é levado para a enfermaria para reabilitação, o que leva um tempo. Seus músculos atrofiaram,
e seus olhos doem porque ele nunca na Matrix novamente para levar Neo até o oráculo. Depois que Neo se recupera, ele acorda e descobre que ainda tem todos os buracos de plug em seu corpo. Morpheus explica que Neo pensa que está em 1999, mas, na verdade, está mais próximo de 2199. Então, ele leva Neo para um tour pela nave e o apresenta à tripulação. Neo é colocado em uma cadeira, e um espinho é inserido no buraco em sua nuca, fazendo com que ele apareça dentro do programa de computador da nave, parecendo como era antes. Morpheus também está lá e finalmente explica tudo, ilustrando as informações em uma tela e ao redor deles. Anos atrás, os humanos desenvolveram inteligência artificial, mas perderam o controle sobre ela e uma guerra começou. Como os robôs precisavam de energia solar para funcionar, os humanos decidiram bloquear o Sol. No entanto, a inteligência artificial se adaptou e começou a usar os humanos como sua nova fonte de energia. O mundo real está completamente destruído, e a Matrix é uma simulação que a inteligência artificial executa para manter os humanos dentro das cápsulas, gerando energia. Basicamente, os humanos são cultivados por robôs controlados pela inteligência artificial e usados como baterias. Neo se recusa a acreditar e entra em pânico antes de reaparecer na cadeira, desconectando-se rapidamente e vomitando antes de desmaiar. Mais tarde, quando acorda, Morpheus diz a ele que não pode voltar atrás e que, normalmente, não libertam mentes depois de certa idade. Ele teve que abrir uma exceção para Neo porque acredita que ele é o escolhido da profecia. Muitos anos atrás, um homem nasceu dentro da Matrix com o poder de alterar qualquer coisa nela e começou a libertar os humanos. Após sua morte, um oráculo profetizou que ele reencarnaria, e Morpheus acredita que Neo é esse homem. Na manhã seguinte, o operador Tanque verifica Neo, que percebe que não tem mais buracos em seu corpo. Tanque explica que ele nasceu em Zion, a única cidade de humanos livres no mundo real, escondida perto do núcleo da Terra. Então, Tanque conecta Neo ao sistema do computador novamente e faz o download de programas diretamente em seu cérebro, permitindo que ele aprenda todos os tipos de artes marciais instantaneamente. Nos próximos 10 horas, Neo continua absorvendo conhecimento, quebrando um novo recorde. Percebendo isso, Morpheus decide testá-lo. Eles aparecem em uma sala que simula a Matrix, e Morpheus lembra Neo de que não há regras dentro de uma simulação. Eles começam a lutar, e Neo se sai muito bem contra Morpheus, surpreendendo a tripulação que assiste tudo em uma tela. No entanto, Morpheus ainda é superior e, depois de muitos golpes trocados, ele derrota Neo ao chutá-lo contra uma viga de madeira. Neo diz que Morpheus é rápido demais, mas Morpheus lembra que ele ainda está pensando em limitações físicas, quando, na verdade, eles nem possuem corpos dentro do software. Eles lutam novamente, e Morpheus mais uma vez encurrala Neo. Mas, após mais algumas tentativas, Neo finalmente se adapta e inverte a situação, encurralando Morpheus. Em seguida, a simulação muda para o topo de um prédio, onde Morpheus lembra Neo de que ele precisa libertar sua mente. Então, Morpheus corre e faz um salto impossível de um prédio para outro. Neo tenta fazer o mesmo, mas infelizmente cai no chão, que o absorve antes de jogá-lo de volta para a realidade. A tripulação fica desapontada, mas tenta se lembrar de que ninguém jamais conseguiu fazer o primeiro salto com sucesso. Quando Neo acorda na cadeira, percebe que sua boca está sangrando. Morpheus explica que a simulação não é real, mas suas mentes a percebem como se fosse, o que significa que, se alguém morre na Matrix, também morre no mundo real. Algum tempo depois, Morpheus leva Neo para outro treinamento dentro da simulação. Eles estão em uma cidade lotada, e Neo se distrai com uma bela mulher. No entanto, quando se vira para olhá-la novamente, ela se transformou em um agente. Morpheus explica que os agentes fazem parte da Matrix e podem se transformar instantaneamente em qualquer pessoa dentro dela, o que significa que qualquer pessoa aparentemente inofensiva pode ser um inimigo. Nenhum humano jamais derrotou um agente. Nesse momento, Morpheus recebe um alerta da tripulação, e os dois retornam ao mundo real. Descobre-se que sentinelas robóticas assassinas estão perseguindo a nave devido à sua capacidade de detectar a eletricidade gasta pelos humanos. A nave acelera o máximo possível e se esconde em um esgoto abandonado, onde desligam toda a energia. Quando uma sentinela se aproxima, ela olha ao redor, mas não detecta nada e, por sorte, vai embora. Neo também aprende que, se necessário, a nave pode ativar um pulso eletromagnético, EMP, de alta voltagem, que desativa qualquer coisa que use eletromagnetismo dentro de um determinado raio. No entanto, ele leva muito tempo para recarregar, então só pode ser usado uma vez por vez. Mais tarde,
Neo encontra Cypher na cadeira do operador. Surpreendendo, Cypher compartilha uma bebida e admite que, às vezes, deseja ter tomado a outra pílula. Depois que Neo sai, Cypher entra secretamente na Matrix e janta com Smith para fazer um acordo. A Matrix lhe dará uma nova vida de grande sucesso e, em troca, Cypher entregará Morpheus para que eles possam finalmente destruir Zion. Entra na Matrix para que Neo possa conhecer o oráculo. A equipe se senta nas cadeiras, e Tankos conecta a Matrix através de uma chamada telefônica hackeada. Enquanto ninguém está olhando, Cypher deixa cair um celular dentro de uma lata de lixo. Eles chegam a um prédio antigo e, no elevador, Morpheus explica que o oráculo está com a resistência desde o início e que ela não está certa nem errada. Ela apenas diz o que as pessoas precisam ouvir. No caso de Morpheus, ele foi informado de que encontraria o escolhido. Ao entrarem em um apartamento, Neo vê várias crianças movendo objetos com poderes psíquicos. Um garoto até dobra uma colher e diz a Neo que não há poderes envolvidos, pois a colher simplesmente não existe. Neo se concentra e consegue dobrá-la também, antes de ser levado para conhecer o oráculo. Ela parece ser apenas uma voz simples assando biscoitos, mas prevê que Neo quebrará acidentalmente um vaso antes mesmo de isso acontecer. O oráculo diz a Neo que ser o escolhido é algo que ele precisa sentir, antes de examiná-lo de perto e afirmar que ele não é o escolhido. No entanto, ela lhe dá um aviso. Em breve, ele terá que escolher entre sua própria vida e a vida de Morpheus. Na saída, Neo quer contar a Morpheus o que o oráculo disse, mas Morpheus pede que ele guarde para si. A equipe retorna à casa antiga e Neo percebe um gato preto passando, apenas para vê-lo reaparecer no mesmo lugar logo depois. Ele comenta que foi um déjà vu, e todos congelam, pois um déjà vu é um erro na Matrix que ocorre quando algo é alterado. Ao mesmo tempo, alguém está cortando os cabos telefônicos da casa, e todas as saídas são bloqueadas com paredes de tijolos. Policiais logo invadem a casa, e um dos membros da equipe tenta atirar, mas é abatido em segundos, morrendo também no mundo real. Os outros correm escada acima enquanto Morpheus chama Tank, que analisa os desenhos estruturais do prédio e os guia até um buraco para que se escondam dentro das paredes. Qualquer movimento deles está sendo rastreado por Smith e pelos agentes, que chegaram junto com os policiais. Enquanto o grupo desce pela passagem estreita, um pouco de poeira cai sobre Cypher e o faz espirrar. Os policiais começam a atirar na parede, e Neo revida, mas ninguém se fere. De repente, um policial grita de dor quando Smith assume seu corpo. Então, ele estende o braço através da parede para agarrar Neo. Desesperado para salvá-lo, Morpheus atravessa a parede e derruba Smith, dando aos outros a chance de escapar. O grupo cai no porão, onde se envolve em um tiroteio contra os policiais. Granadas de fumaça são lançadas, e eles fogem por uma escotilha no chão, embora Cypher fique para trás. No andar de cima, Morpheus começa a lutar contra Smith e dá o seu melhor. Mas, independentemente dos golpes que tente, Smith facilmente os bloqueia e, eventualmente, o derrota sem dificuldade. Em seguida, os policiais espancam e prendem Morpheus. Enquanto isso, a equipe sai para as ruas por um bueiro, mas Cypher usou um caminho diferente. Agora, ele está em um telefone público chamando Tank e fingindo que foi deixado para trás por um acidente de carro que ele mesmo causou. Tank lhe dá um endereço com uma saída, e quando Trinity também liga para ele, Cypher envia o grupo para o mesmo local. Minutos depois, Cypher entra em um prédio com o telefone tocando e retorna primeiro para a nave. Então, ele pega uma arma e rapidamente atira em Tank e em outro membro da equipe antes de assumir o controle do painel de comando. Quando o grupo finalmente encontra o telefone, ele para de tocar. Trinity liga para a nave novamente, e Cypher atende enquanto observa seu corpo adormecido. Ele admite que sempre a desejou e que está cansado dessa vida, antes de confessar que planejou tudo. Em seguida, Cypher desconecta os outros dois membros da equipe, matando-os instantaneamente. Quando está prestes a fazer o mesmo com Neo, Tank revela que ainda está vivo e imediatamente mata Cypher. Enquanto Tank traz Neo e Trinity de volta, Smith e os agentes levam Morpheus para um arranha-céu para interrogá-lo. Eles injetam um soro nele e o conectam a eletrodos enquanto Smith começa um monólogo. Ele explica que a primeira versão da Matrix era uma utopia feliz, mas os humanos perceberam que não era real, então ela foi redesenhada. Morpheus é torturado repetidamente, mas se recusa a falar. Eventualmente, Smith dispensa os outros agentes e perde a calma, removendo seu fone de ouvido. Ele chama os humanos de um vírus que consome todos os recursos, mas também admite que odeia a Matrix e quer sair, para o que precisa dos códigos de acesso Zion. Na nave, Tank quer desconectar Morpheus para proteger Zion.
No entanto, Neo se lembra do que o oráculo disse e decide salvar Morpheus, acreditando que tem uma chance porque ninguém jamais tentou antes, e os agentes não esperam por isso. Trinity insiste em ir junto, e Neo diz a ela que não é o escolhido, mas Trinity se recusa a acreditar e vai mesmo assim. Então, a dupla é conectada ao sistema, e Tanque providencia uma quantidade insana de armas. Aparece no saguão do arranha-céu, e os guardas verificam suas bolsas no scanner, que dispara um alarme. Um dos guardas pede que Neo remova todos os itens metálicos, então ele simplesmente abre o casaco e revela todas as armas que está carregando antes de empurrar o guarda para trás. Em seguida, Neo abre fogo com 2 armas, matando a maioria dos guardas ao mesmo tempo. Um deles consegue escapar e chama reforços antes de Trinity também eliminá-lo. Logo, uma equipe inteira de soldados aparece e começa a atirar. Neo revida constantemente, escondendo-se atrás das colunas apenas quando fica sem balas e precisa pegar mais armas. Enquanto isso, Trinity usa sua habilidade em artes marciais para saltar e lutar contra os guardas corpo a corpo, derrubando-os com facilidade. Neo também realiza saltos impressionantes enquanto continua atirando, derrubando o último soldado com um chute. No andar de cima, os outros agentes retornam à sala de interrogatório e ficam surpresos ao ver Smith sem seu fone de ouvido. Como ele não estava conectado, os outros precisam informá-lo sobre o ataque. De volta à dupla, eles entram no elevador, mas o fazem parar após alguns andares, e Trinity ativa uma bomba. Então, eles escapam pelo alçapão no teto e se seguram nos cabos, que Neo atira para fazer o elevador cair. A bomba explode ao atingir o saguão, causando uma grande explosão, cortando a energia do prédio e ativando os sprinklers. Neo e Trinity chegam ao telhado, onde mais soldados os aguardam. Enquanto lutam, um agente assume o corpo do piloto de um helicóptero e parte atrás deles. Neo atira nele, mas o agente se move rápido demais para ser atingido. Em seguida, o agente revida, e Neo choca a todos ao desviar das balas com a mesma velocidade de um agente. Infelizmente, uma bala ainda acerta sua perna, fazendo-o cair. O agente se aproxima para finalizá-lo, deixando uma brecha para Trinity atirar bem na sua cabeça. Quando o corpo cai, ele volta a ser o piloto original. Logo depois, Tanque baixa um programa de pilotagem no cérebro de Trinity para que ela possa pilotar o helicóptero, que logo aparece do lado de fora da sala de interrogatório. Neo abre fogo ao mesmo tempo que os agentes e destrói toda a sala, criando uma situação tão caótica que os agentes são obrigados a abandonar aqueles corpos. Então, Neo diz a Morpheus para acordar, inspirando a resistir aos efeitos do soro e quebrar as algemas. Enquanto isso, os agentes assumem novos corpos na sala ao lado e começam a atirar através da parede, atingindo a perna de Morpheus enquanto ele tenta escapar. Percebendo que Morpheus não conseguirá chegar a tempo, Neo salta do helicóptero com uma corda amarrada ao corpo e o agarra no ar, conseguindo segurá-lo por pouco antes que ele caia. Enquanto Trinity tenta voar para longe, Smith reaparece na janela quebrada e atira no tanque de combustível do helicóptero. Com muito esforço, Trinity guia a aeronave em direção a outro prédio para que Neo e Morpheus possam pousar em segurança. Então, Neo segura a corda e Trinity a agarra para saltar do helicóptero pouco antes de ele colidir com o arranha-céu. Todos acreditam que isso confirma que Neo é o escolhido, e quando ele cita o oráculo, Morpheus explica que ela apenas disse o que ele precisava ouvir para continuar. Quando os agentes chegam ao telhado, o trio já se foi. Segundos depois, o grupo entra em uma estação de metrô abandonada, sem perceber que um mendigo os observa de um canto, permitindo que os agentes vejam através dele. Tanque faz a chamada, e Morpheus sai primeiro, seguido por Trinity, que, antes de partir, diz a Neo que a profecia do oráculo se tornou realidade. Nesse momento, o mendigo se transforma em Smith, que atira no telefone logo após Trinity desaparecer. Agora, Neo está preso e precisa enfrentar Smith, começando com tiros. Ambos saltam ao mesmo tempo e se encontram no ar, apenas para perceberem que estão sem munição. Eles então começam a lutar corpo a corpo, e Neo surpreende Smith ao conseguir acompanhá-lo, até mesmo zombando dele com um gesto de provocação. Infelizmente, Smith encontra maneiras de superá-lo, como socá-lo repetidamente contra uma parede. Quando ouve o metrô se aproximando, Smith joga Neo nos trilhos e tenta segurá-lo lá, mas Neo salta no último momento, jogando Smith contra o teto antes de soltá-lo e escapar. Agora, o trem atropela Smith em vez disso, mas ele simplesmente reaparece ao assumir o corpo de um passageiro. Neo não tem escolha senão correr. Na nave, o alarme soa, alertando sobre a chegada iminente dos sentinelas. Morpheus decide esperar até o último segundo para ativar o pulso eletromagnético, EMP, dando tempo para que Neo volte.
Na Matrix, Neo rouba um telefone de um cidadão qualquer e liga para Tanque, que o guia até a saída mais próxima. Neo corre pela multidão enquanto os agentes continuam perseguindo e atirando nele, sem sucesso. Eventualmente, Neo entra em um prédio pela porta dos fundos e sobe correndo as escadas, atravessando apartamentos enquanto os agentes assumem os corpos dos moradores para continuar o ataque. Quando Neo escapa pela escada de emergência, os sentinelas alcançam a nave e começam a destruí-la, até finalmente abrirem um buraco para entrar. Morpheus ainda quer esperar enquanto Neo entra em outro prédio, mas, quando está prestes a alcançar o telefone, ele é emboscado por Smith e alvejado várias vezes. Trinity vê a morte de Neo na tela e diz que ele não pode morrer, porque o oráculo disse que ela se apaixonaria pelo escolhido. Ela declara seu amor por Neo e o beija enquanto os sentinelas continuam causando danos. O ato de Trinity revive Neo, que finalmente aceita seu papel. Smith e 2 agentes imediatamente abrem fogo, mas Neo apenas ergue a mão e para as balas no ar. Agora, ele também consegue enxergar o código que forma a Matrix, e quando Smith o ataca, ele detém todos os golpes com apenas um braço. Em seguida, Neo chuta Smith para trás antes de saltar para dentro de seu corpo, reescrevendo dolorosamente seu código até que ele explode. Os outros agentes fogem apavorados, e Neo corre para atender o telefone no momento em que os sentinelas invadem a cabine de comando. Morpheus ativa o EMP, derrubando todos os sentinelas. Na escuridão, Trinity olha para cima e confirma que Neo voltou, e os dois compartilham um beijo. Algum tempo depois, Neo está na Matrix fazendo uma ligação para ameaçar a inteligência artificial com mais rebelião. Depois de desligar, ele simplesmente sai voando. Obrigado por assistir.